Está no ar mais um MS Ciência. Veja o destaque dessa edição. As fortes chuvas causam alagamentos constantes em alguns pontos de Campo Grande. Pesquisadores do Laboratório de Hidrologia, Erosão e Sedimentos desenvolvem mapeamentos em toda a extensão da bacia do Córrego Prosa, para entender e solucionar o problema. Veja mais detalhes na reportagem. Campo Grande tem diversos pontos de inundação em dias de chuva, e a principal bacia hidrográfica que apresenta pontos de alagamento é a do Córrego Prosa. Em parceria com a Prefeitura da cidade, o professor de Hidrologia da UFMS, Paulo Tarso Oliveira, começou um projeto junto aos alunos de mestrado e doutorado para estudar a região. A Prefeitura tinha uma boa base topográfica da cidade, levantamentos também de imagem de satélite. E aí, em 2016, quando eu me mudei para Campo Grande, entrei na universidade, conversando com técnicos da prefeitura, eles falaram que tinham essas informações, mas ainda não tinham gerado ainda pesquisa e gerado informação para realmente minimizar esses impactos. Foi aí que a gente teve a ideia de montar esse projeto. A gente estuda, por exemplo, se práticas de intervenção com obras hidráulicas elas vão minimizar os picos de cheia, o volume que chega de água no rio. A gente consegue ver também em escala de lote, em escala de propriedade, de terreno, se a gente consegue infiltrar mais água e se isso tem um impacto benéfico para reduzir as cheias que chegam no rio. O projeto Sistema de Alerta e Previsão de Inundação para Bacias Urbanas desenvolveu um aparelho que será inserido em um tubo de PVC e conectado a um fio dentro do rio Prosa. A pressão da água no aparelho irá indicar o volume hídrico e emitirá um aviso quando houver risco de inundação no local. O projeto também desenvolveu um aplicativo que vai alertar a população sobre os riscos de enchente. Ele serve para prever eventos de inundação com até 48 horas de antecedência. E aí a gente consegue enviar essas informações para a população, para o público em geral, e essas pessoas não passam nesse lugar ou fazem desvios para evitar danos materiais e até danos humanos, de perdas humanas. O projeto conta com financiamento externo. Esses equipamentos iniciais que eu comentei que a Prefeitura investiu em 2014 e 2015 são pluviômetros, aparelhos de chuva, e a Prefeitura instalou ali no próximo um sensor de nível de água. Então isso aí estava funcionando, operou por um certo tempo e a gente usou isso como input no modelo. Em 2017 a gente submeteu um projeto para o CNPq para conseguir mais recursos, para comprar mais equipamentos, para instalar nesse canal. Então hoje a gente conta com recursos do CNPq, que além de compra de material, a gente tem, por exemplo, diária para os alunos irem para campo, comprar materiais de consumo. Então a gente tem esse financiamento também do CNPq para desenvolver a pesquisa. Assim como a cidade sofre com as chuvas fortes, há também os períodos de estiagem que impactam no abastecimento de água da cidade. Para auxiliar no monitoramento do clima e nas pesquisas relacionadas ao tempo, o Laboratório Eros adquiriu uma estação meteorológica. O equipamento foi comprado com recursos do CNPq e será instalado em uma propriedade próxima à bacia do Guariroba. O professor de Hidrologia da UFMS, Paulo Tarso, explica o motivo dessa escolha. A bacia do Guariroba é da onde vem a nossa principal fonte de água aqui em Campo Grande. Então hoje a gente tem cerca de 40% da nossa água vem dessa bacia. É uma bacia que está distante, cerca de 30 quilômetros de Campo Grande. É uma água que vem bombeada e depois ela é tratada e distribuída para a população. Então por isso que a gente acaba estudando essa bacia. Com os dados coletados pelo aparelho, os pesquisadores conseguem descobrir a quantidade de água que chega na bacia pelas chuvas e a quantidade que evapora. Esse equipamento é para medir variáveis meteorológicas, como chuva, precipitação, chuva, vento, velocidade do vento, direção, temperatura, umidade, que isso aí vai nos fornecer informação para entender como ocorrem os fluxos de água nessa bacia e depois poder melhor gerir esses recursos aí na bacia do Guariroba. De acordo com o professor, é importante que sejam analisadas as diversas variáveis meteorológicas para que a Companhia de Água da cidade tome decisões, principalmente as relacionadas ao período da seca. Dependendo do tempo sem chover, os reservatórios são prejudicados. Esse tipo de estudo que a gente faz é justamente tenta auxiliar na previsão
e na gestão dos recursos hídricos. Então, assim, é mostrar, daqui o próximo mês, daqui a próxima semana a gente vai ter uma seca muito severa, a gente consegue prever isso, às vezes com modelagem que a gente faz, e aí com isso o gestor de água, né, no caso, por exemplo, a Companhia de Água, Águas Guariroba, ela pode ver outras formas de estar captando mais água de outras fontes e também conscientizar a população a diminuir ou reduzir o uso de água, né, ou usar essa água de forma mais eficiente. Os dados que o aparelho coleta são transmitidos em tempo real via internet e estão disponíveis em gráficos para consulta através do site. O aparelho ainda está em fase de testes e os gráficos podem ser acessados por qualquer pessoa através de um link disponível neste QR Code. Dentre as pesquisas realizadas no Laboratório Eros, alunos buscaram também desenvolver pesquisas para entender os impactos econômicos e sociais nas bacias hidrográficas de Campo Grande. Veja mais detalhes na reportagem. Quando a chuva é forte, os moradores da capital ficam em alerta nas regiões próximas aos córregos. De acordo com o monitoramento da Defesa Civil Municipal, o número de pontos de alagamentos e inundações cresceu 153% em 3 anos. Com o objetivo de encontrar soluções para esses problemas, pesquisadores do Laboratório Eros desenvolvem trabalhos que estudam as bacias hidrográficas de Campo Grande. Um deles apresentou o histórico de enchentes e inundações na cidade. O engenheiro civil Gabriel de Lima mapeou dados de jornais sobre enchentes que ocorreram na cidade entre 1950 e 2019 para indicar os principais pontos críticos de inundação. Os principais resultados foram que a gente encontrou principais alagamentos na região do Córrego Prosa, do Segredo, do Ayanduí, eles são confluentes, né? O Prosa e o Segredo desagam no Ayanduí. E também lá no Imbiruçu, que é lá no final da cidade. Gabriel afirma que as inundações são frequentes devido à urbanização. A urbanização traz muitas obras, né? E obras, assim, se não tiver um controle bem feito, acarreta em sujeira, resíduos de obra e tal, areia também, assim, desmatamento, né? Então, tudo isso aí vai influenciando para assorear os rios, entupir boca de lobo. Muitas vezes as pessoas jogam pedra na rua lá para fazer a obra, então isso aí influencia também bastante. A pesquisa de mestrado do engenheiro civil Leonardo de Souza faz parte do Sistema de Alerta e Prevenção de Inundações. O objetivo dele foi desenvolver uma modelagem dos impactos econômicos da área do Córrego Prosa. É um projeto em 3 camadas, sendo que na primeira camada são todas camadas de modelagem, a gente faz modelagem ambiental. Na primeira camada tem uma modelagem hidrológica, a gente trabalha com dados de chuva. Na segunda camada, dados hidráulicos, a gente faz a modelagem para saber a extensão da mancha de inundação, velocidade da água e todos os outros parâmetros que eu tenho dentro de um córrego. E na terceira parte, a modelagem econômica, onde a gente faz o cálculo de prejuízos que uma dada mancha de inundação pode causar na bacia do Prosa. Ele explica que os prejuízos estimados numa chuva de máxima intensidade são de cerca de R$2 milhões. Chuvas de média intensidade, com tempo de retorno de entre 40 acima de 40 anos, já são capazes de causar chuvas impactantes na bacia do Prosa, evidenciando uma situação de drenagem da bacia não está muito bem, por problemas de assoreamento de lagos, problemas com conservação das bocas de lobo e tudo mais. E essas manchas, elas começam limitadas ali na região do Shopping Campo Grande, né, da Via Parque, e também próximo à Uniderp, um pouquinho depois da Uniderp para baixo. O professor de hidrologia, Paulo Tarso, afirma que o maior problema enfrentado pela cidade é a falta de manejo e gestão adequada das bacias e que a solução pode ser cara, pois afeta individualmente as casas dos cidadãos. A engenharia está aí para isso, só que muitas vezes ela é custosa. E tanto assim, a gente tem problemas de inundação, não é exclusivo de Campo Grande. A gente for pegar quase todos os centros urbanos do mundo tem problemas com inundação. Só que muitas vezes, quando você já tem instalado as pessoas, a bacia já está toda ocupada, você dá uma solução, ela pode ter um custo extremamente alto. Por exemplo, pessoas que moram em áreas de risco, eu vou desapropriar áreas. Às vezes a pessoa não quer sair dessa área de risco. Se você for desapropriar, você tem que comprar a casa para elas em outros lugares. Então é uma série de problemas que para você gerir uma bacia, que não é
soluções fáceis e rápidas e com um custo baixo. A modelagem do córrego Prosa está concluída, mas a ideia é expandir o projeto para outros córregos da região de Campo Grande e, assim, criar uma rede integrada de alerta para toda a cidade. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!